espera que a inundação vá acabar agora em junho de 2024. Ainda estaremos sobre o efeito do El Niño. Então, sobre esse efeito do El Niño e de um bloqueio atmosférico na região central do Brasil, podem ocorrer ainda chuvas fortes aqui no sul. Então, para os próximos 2, 3 meses, ainda espero que possa ter algum grande evento. Não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas é uma situação atmosférica que permite acontecer, tá? Passado esse período, as projeções dos meteorologistas e climatologistas é que a gente vai entrar numa transição para uma laninha. O que é uma laninha? Uma laninha geralmente traz seca aqui para o nosso estado, né? Inclusive estivemos sobre laninha antes de estar sob esse El Niño. Olá! O Rio Grande do Sul sofre as consequências da maior tragédia climática dos últimos tempos, que atingiu mais de 400 municípios gaúchos, deixando bairros submersos e milhares de pessoas fora de suas casas. Neste episódio, nós vamos entender mais o que provocou esse desastre e como que vai ser daqui para frente. E o nosso convidado é o professor Fernando Mainardi Fan, pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Simone, prazer estar aqui. Então, que eventos climáticos provocaram essas fortes chuvas no Rio Grande do Sul e por que alagou tanto em várias regiões do estado, professor? Bom, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma chuva muito volumosa. Essa chuva ela começou ali na região de Santa Maria, Sinimbu, Santa Cruz, e depois ela foi se deslocando em direção à região de Encantado, Monção, Estrela. E enquanto esse núcleo principal com muito volume acontecia nessa região, nos entornos também chovia bastante. A chuva, quando cai na região dos vales, por exemplo, Mussum, Encantado, né, ela gera uma cheia que sobe muito rápido. Quando ela cai um pouquinho mais no centro do nosso estado, como eu falei, Santa Maria, Sinimbu, ela causa estragos locais, as cidades sofreram bastante, mas depois ela escoa até o rio Jacuí, essa água então do rio Jacuí vem vagarosamente em direção à região de Porto Alegre. Então a gente teve os estragos na região de Santa Maria, Sinimbu, e depois a água descendo devagarinho. Aí tivemos a chuva, grandes cheias na região dos Vales, Rio Caí, também Rio dos Sinos, causando muitos estragos nessas cidades, e essa água descendo com muita velocidade. E aí tivemos uma sincronia dos dois eventos. O rio Jacuí, que choveu primeiro nele, mas se desloca mais devagar, e o rio Taquari, Rio Caí, que se deslocam rápido, chovendo depois. Esses dois eventos sincronizados, as águas se sincronizaram chegando no Guaíba e causaram uma grande elevação do Guaíba, aqui em Porto Alegre e na região metropolitana, né, afetando Porto Alegre, mas também cidades do entorno, por exemplo, Eldorado do Sul, Guaíba e outras cidades. Depois essa água seguiu se deslocando para sul e a gente teve inundações nas regiões marginais, a Laguna dos Patos, e finalmente a água saiu, né, está saindo ainda lá em Rio Grande pelos mares. E nós tivemos esses episódios em setembro do ano passado, em janeiro deste ano e agora em maio. Por que isso aconteceu? Havia algum plano para que isso pudesse ser evitado? Uhum. Bom, a explicação que eu dei é a explicação do curto prazo, né, que aconteceu no evento. Mas, tanto os eventos do ano passado quanto os desse ano, eles aconteceram num cenário em que a gente está num El Niño. Então, o El Niño, ele gera uma transferência mais de energia para a atmosfera que faz com que na região sul do nosso país chova mais. E isso aconteceu de fato ano passado e aconteceu de novo agora, e ainda no momento da gravação desse programa, agora dia 3 de junho, temos ainda a influência desse El Niño que pode, inclusive, ocasionar mais chuvas nos próximos meses. Depois a tendência é que ele se desfaça, inclusive uma laninha que pode causar seca. Bom, então, no cenário de sazonalidade, né, de temporada, né, o que explica justamente a ocorrência do El Niño. E também tem uma terceira escala, digamos assim, tem a escala pequena, que eu já expliquei primeiro, agora essa escala mais sazonal, e temos a escala assim, da recorrência, né, esses eventos podem acontecer, e aí eu vou usar o exemplo de 41, tivemos a grande cheia, 60 e poucos, também tivemos a grande cheia em Porto Alegre, e agora a gente teve 23, uma grande cheia, e 24 de novo. Então, estatisticamente,
né, pelos números, a gente espera que ocorram com alguma frequência grandes cheias no sul do Brasil, né? Em todos os rios a gente espera que ocorra grandes cheias em algum momento. E aí, em cima disso, agora eu vou jogar mais uma pitadinha, né, de um outro efeito, que é a mudança climática. Os estudos têm apresentado, projeções têm apresentado que a tendência é que esses eventos fiquem mais fortes ou mais recorrentes com o tempo. Então, não só pela estatística estacionária, digamos assim, que a gente já conhece, mas pela mudança climática também esperamos um pouco de aumento na ocorrência desses eventos, como o que a gente vivenciou agora ou ano passado. E os motivos estruturais como rompimento de barragens, transbordamento de diques e mau funcionamento de bombas também foram responsáveis pelo agravamento dessas enchentes? Bom, a gente pode separar um pouco essas estruturas. Tá? Em relação às barragens, muito você falou, especialmente no Rio Taquari, né, rio acima das cidades como Mussum, Encantado, Lajeado, que o rompimento das barragens poderia causar algum efeito. Tá? E a gente viu, de fato, teve um rompimento parcial de uma das barragens, foi 14 de julho, mas esse rompimento parcial perde todo o contexto da água, da chuva e tudo mais, por não ter sido um rompimento tão grande assim na estrutura, aparentemente não causou um efeito tão grande assim na cheia. Tá? Em relação a diques, aí a gente tem alguns contextos interessantes em relação a diques de proteção. São Leopoldo e Canoas são cidades que os diques foram projetados para um certo nível de proteção e esse nível foi superado. Então a gente tem, nesse caso dessas cidades, uma recorrência, né, de um evento que acabou superando o nível que ele poderia proteger. Temos Eldorado. Eldorado é uma cidade que tem projeto de dique, mas não foi implementado. Então, talvez, se esse dique tivesse sido implementado, até majorado um pouquinho por ser mudanças climáticas, é um pouco maior, poderia ter protegido a cidade. No caso, não tem. E, finalmente, temos Porto Alegre. E o caso de Porto Alegre é que tem um sistema de proteção, só que o sistema acabou falhando, né? Ele não protegeu a cidade, as imagens, o cenário foi esse que a gente viu das águas invadirem a cidade. Então, o nosso sistema de Porto Alegre, ele funcionou mais ou menos como um sistema de retardo das cheias, do que, de fato, como um sistema de proteção das cheias da nossa cidade. E aí o Rio Guaíba ultrapassou a cota de inundação, né, e bateu um recorde de mais de 5 metros, em comparação a essa enchente lá de 1941. E já era uma tragédia anunciada que isso poderia acontecer. Sim. Como eu comentei, Simone, estatisticamente, né, pela recorrência, a gente esperava que esse evento fosse acontecer em algum momento. Então, na hidrologia, nós trabalhamos com uma ferramenta que é o tempo de retorno, o tempo de recorrência. A gente pega todos os eventos que já aconteceram e calcula qual a probabilidade deles acontecerem em algum ano. Então, se, por exemplo, o tempo de recorrência é 10 anos, quer dizer que, em média, uma vez a cada 10 anos, esse evento vai acontecer de novo. Nas estatísticas da cheia de 41, estava lá que uma cheia igual a ela poderia acontecer em algum momento, né? Claro, com uma probabilidade baixa de acontecer num ano qualquer, porque é um evento bastante raro, mas poderia acontecer. E é por isso que Porto Alegre tem esse sistema todo de proteção armado, digamos assim, né? Construído para proteger Porto Alegre de quando ela fosse acontecer novamente. E o nosso sistema, no caso de Porto Alegre, não está no limite da cheia de 41, que convencionou-se que o valor é 4,76 em função das marcas históricas, né? Nosso sistema estava protegendo, teoricamente, para a cota 6 metros, então acima dessa cheia de 41. E agora já baixou o nível, mas agora nos últimos dias, aqui no final de semana, voltou novamente a subir um pouquinho. E a que se deve isso? E faltou algum plano de medidas, né, de correção do sistema de defesa de Porto Alegre? Sim. Bom, o sistema do Guaíba, né, que banha aqui Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, sistema natural, tá? Ele é controlado por duas variáveis. Uma variável que é a principal é a água que chega no Guaíba. A gente tem cerca de 5 rios principais que chegam no Guaíba. O Rio Jacuí, o Rio Taquari, o Rio dos Sinos, o Rio Caí e o Rio Gravataí. Todos eles abastecem o Guaíba e depois toda essa água sai para uma única saída lá no sul, em Itapuã. Bom, esse
esse sistema do Guaíba, então, ele sobe, ele enche muito, né, o Guaíba, quando a gente recebe muita água. Então, a água é responsável, assim, por a grande subida e permanência em níveis elevados. Enquanto que os ventos eles servem como uma espécie de cereja no bolo. Enquanto está ventando, eles represam um pouco mais a água, quando para de ventar, eles aliviam esse efeito dele. Então, a gente pegar um gráfico, né, do Guaíba, ao longo do tempo, a gente vai ver assim, que as grandes subidas e descidas são em função das chuvas que caem nas bacias, esses rios que alimentam o Guaíba, e as oscilações assim, de frequência um pouco maior ao longo do dia, ou 2, 3 dias, ocorrem em função do vento. Então a gente viu, por exemplo, nesse final de semana agora, né, uma descida, porque as águas estão indo embora, mas aí, do domingo para segunda-feira, quando veio, subiu. Né? Por que subiu? 40 centímetros. Porque a gente tinha um vento norte que estava batendo, que estava fazendo com que o Guaíba esvaziasse mais rápido. Esse vento cessou, aí o sistema começou a se estabilizar em termos de nível, e entrou o vento sul e começou a represar a água. Isso fez com que subisse, literalmente, da noite por dia, 40 centímetros. Então, essa oscilação mais rápida, que agora, quando o vento cessar, vai descer rápido também essa água, e voltaremos para o ritmo de descida das águas, que é controlado principalmente pelos volumes que já estão no Guaíba e nas adjacências, nas áreas inundadas, e vai seguir secando devagarinho. Sobre as estações de bombeamento de águas pluviais que operam para prevenir esses alagamentos, por que as bombas falham? Bom, a rigor as bombas não deveriam falhar. Como é que funciona o nosso sistema? Ele tem diques e muros, vias elevadas que não deixam a água entrar. Nesse mesmo tempo, não deixam a água sair também. Né? A água que cai dentro de Porto Alegre, ela não consegue escoar para fora, porque a gente tem o sistema de proteção para a água não passar. Então a gente tem as bombas dentro da cidade que servem justamente para escoar essa água da chuva que cai dentro da cidade para fora. E eventualmente alguma água da própria inundação que entra, assim, por uma tubulação, algo assim, que as bombas conseguem bombear para fora. As bombas não foram concebidas para o sistema falhando. O sistema de diques, comportas, deixando a água entrar. Então, no momento que isso aconteceu, as bombas tiveram que ser desligadas, por uma questão puramente de segurança. Né? A gente não poderia deixar o equipamento lá energizado, de repente até eletrificar a água, né? E deixar o ambiente perigoso. Então, elas tiveram que ser desligadas. Então, elas não funcionaram porque não estavam no projeto delas funcionar no momento em que a água pudesse entrar. Né? E a gente verificou também, isso todo mundo viu, né? Nas imagens, ou viu até em campo, digamos assim, né? Em algumas casas de bombas tiveram alguns problemas, por exemplo, de retorno das águas pela própria casa. Né? Teve uma casa de bombas que a gente viu as imagens, ou no dia eu vi pessoalmente também, a água voltando pela casa de bombas. Então, ali, alguma coisa deu errado, não sei se foi na execução da casa de bombas, na manutenção, algo assim, mas algo deu errado que não deveria ter uma válvula que permitisse que a água retornasse por ela. Ela deveria estancar a água entrando ali. Então, basicamente foi isso. Né? As bombas tiveram que ser desligadas porque a linha de defesa principal que defendia elas não... Também falaram sobre os geradores também. Bom, aí agora a gente pode entrar numa discussão sobre a casa de bombas, que é assim, qual é o grande aprendizado? Ou um dos grandes aprendizados, tem vários aprendizados nessa cheia, mas um dos grandes aprendizados é a energizar uma casa de bombas não pode simplesmente usar a energia da rede comum. A gente precisa ter alguma alternativa. Ou uma linha específica que não é desligada num momento de crise como esse, ou um gerador para te conseguir acionar a casa de bombas no caso da energia ser desligada, né? Mas tem outras coisas, assim, na concepção do projeto mesmo, talvez elevar os painéis eletrônicos, etc., trocar o tipo de bomba que é usada, isso tudo pode ser melhorado agora no nosso sistema, pensando no futuro que, de fato, uma primeira linha de frente pode acabar falhando e a gente ter que recorrer, né, à casa de bombas como um reforço adicional aí na proteção. E quais são os prognósticos agora para os próximos meses? Bom, próximos meses, tá? A gente espera que a inundação vá acabar agora em junho de 2024. Ainda estaremos sobre o efeito do El Niño. Então, sob esse efeito do El Niño e de um bloqueio atmosférico na região central do Brasil, podem ocorrer ainda chuvas fortes aqui no sul. Então, para os próximos 2, 3 meses, ainda espero que possa ter algum grande evento. Não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas é uma situação atmosférica que permite acontecer. Tá?
Passado esse período, as projeções dos meteorologistas e climatologistas é que a gente vai entrar numa transição para uma laninha. O que é uma laninha? Uma laninha geralmente traz seca aqui para o nosso estado, né? Inclusive estivemos sob laninha antes de estar sob esse El Niño. E aí vai ter um período de transição, mais para o final desse ano, para ano que vem entrarmos na laninha, né? Que seria então um período mais de seca. E então a gente espera que após esse período mais tenso agora das chuvas, né, dê uma acalmada nos desastres ocasionados por excesso de chuva. Mas torço daí que essa laninha não seja tão forte que vá talvez ocasionar alguma seca no estado ou algo assim. Então, de enchentes, por enquanto, não vai ser uma preocupação nos próximos meses. Eu diria que nos próximos meses ainda é uma preocupação, né, mas já para o início do outro ano preocupa um pouquinho menos, principalmente se as projeções meteorologistas se confirmarem essa transição para um laninha. É com toda uma insegurança, as pessoas estão retornando já para suas casas e quando começa a chover já começam a entrar em pânico. Isso a gente notou, né, que chuvas mesmo que pequenas agora, chuvas pequenas previstas, já traz uma insegurança, né, teve cancelamento de aulas e tudo mais, para volumes de chuva em Porto Alegre, que são volumes normais, porque a gente fica inseguro, né? É como quem bateu o carro uma vez e fica com receio de dirigir de novo. O medo é o mesmo, né? Agora a gente passou por um evento que foi traumático e agora é difícil para a gente retomar uma certa normalidade sabendo que pode acontecer ou podem acontecer eventos climáticos enormes. E de que forma que a universidade pode seguir contribuindo com esses estudos e também assim para ajudar nesses planejamentos para prevenir esses episódios? Uhum. Bom, da minha experiência como professor do IPH, né, até esse dia teve um grande veículo de mídia, né, que publicou assim, o IPH nessa crise foi o farol da sociedade, né, bem honrado com essa classificação, digamos assim. E aí, quando eu vi essa notícia, eu fui atrás e eu achei, né, entre os colegas do IPH, o instituto que tem 37 professores aproximadamente, mais de 20 frentes de trabalho para a crise. O que aconteceu? O IPH, ele é um instituto que trabalha com águas, né, o Instituto das Águas da URGS, e quando começou essa crise que tem a ver com água, toda a força de trabalho do IPH se virou para ajudar nessa crise. Então, começamos assim a montar previsões operacionais, né, todos os dias em níveis do Guaíba, trabalhamos com mapeamento de áreas de inundação, possivelmente inundadas, inclusive antes delas serem inundadas, para avisar as pessoas, né, que tinha que evacuar, não tinha que evacuar. Barcos do IPH foram disponibilizados para fazer resgates das pessoas com professores e técnicos, servidores dentro. Depois disso, coletas de qualidade da água por toda Porto Alegre, região metropolitana, para saber a questão da qualidade da água, possibilidade de doenças, né, por ter tido contato com essas águas. Produção de documentos diversos, né, como fazer a limpeza da sua casa, como cuidar da sua saúde, documentos de gestão, documentos que eram questão de debate público, né, vamos pegar uma reta escavadeira agora, vamos abrir um canal da Lagoa dos Patos para o mar, para escoar mais rápido a água. Então, o IPH começou rapidamente a produzir materiais que respondiam a essas perguntas e perguntas diversas, de diversos setores da sociedade, né, como é que o governo tem que se organizar, como é que tem que fazer a limpeza da cidade urbana, auxílio a técnicos que trabalham com mobiliamento. Então, assim, não vou ler toda a lista que eu tenho aqui, porque, assim, quase 20 frentes de ação junto também com o governo estadual, federal, municipal. Divulgação, né? A gente fez um trabalho grande de divulgação para as pessoas, para levar a informação para as pessoas usando diferentes veículos de mídia, né? Só que tudo isso que o IPH fez, que virou um centro assim, operacional, digamos assim, não é um trabalho normal, né? O nosso trabalho normal na universidade é aulas, ensino, pesquisa e extensão, né? Basicamente o nosso tripé. Então, assim, eu não espero que o IPH, a universidade, vai agora virar um centro operacional, né? O que mostrou para mim, na verdade, né, é assim, o que é a pesquisa científica? A gente produz tecnologias, pensa ideias pela uma primeira vez
E isso vai sendo implementado depois pela sociedade quando vem uma coisa comum, normal, né? Então, pegando, por exemplo, o evento que a gente fez essa modelagem operacional de previsão de níveis do Guaíba, né? Eu espero, sinceramente, que daqui a 2, 3 anos, isso seja um trabalho normal, né? Um dia a dia, por exemplo, de uma sala de situação do governo do estado ou do Serviço Geológico Brasileiro. Então, que a gente seja capaz de transferir essa tecnologia para um órgão da sociedade que seja o operacional, que vai, então, realizar esse trabalho usando as ferramentas e técnicas que a gente desenvolveu e testou, digamos assim, com sucesso. E na universidade eu espero que a gente vai estar avançando em outra coisa, né? Talvez melhorando esses modelos, em outras frentes, né? Então, não de forma operacional, mas justamente desenvolvendo as capacidades das pessoas, né? Ensinando as pessoas, desenvolvendo as tecnologias e transferindo para a sociedade essas tecnologias através da extensão para elas irem sendo aplicadas. Então, é essa atuação que eu espero da universidade, principalmente como professor do IPH, agora nos próximos dias. E também não foram apenas as enchentes, né? Apenas a enchente foi o principal evento climático, mas também ocorreram deslizamentos, foi uma tragédia mesmo. Sim. A gente teve, a gente fala bastante da água, né? Mas os escorregões foram bastante importantes. A gente teve colegas fazendo mapas de áreas de risco. Hoje de manhã, inclusive, eu respondi um e-mail de uma pessoa perguntando assim, quero me mudar. Só a gente tem aqui um mapa delas aí para escorregamento. Eu falei, pegue tudo o mapa dos meus colegas. A gente tem um colega que passou 20 dias em campo, está retornando hoje, visitando todos os locais com escorregamentos, treinando e mostrando para as pessoas os perigos das encostas, né, que podem escorregar. Então, assim, a gente teve essa frente forte do IPH que nem foi muito noticiada, porque a pessoa estava em campo, o professor e os alunos, né? Por causa das fortes chuvas. Também acontece por causa das chuvas. Então, essa, de novo, né, é uma frente super importante, e eu até ouso dizer que nós, enquanto sociedade, no Brasil, estamos um pouquinho atrás na parte de escorregamentos em comparação com a parte de inundação. Assim, previsão de inundações e tudo mais, a gente está bem avançado, enquanto escorregamentos a gente ainda necessita avançar bastante. E, claro, o IPH, de novo, tem muito a contribuir, né? A gente tem grupos de pesquisa que trabalham com esse assunto. E agora, assim, professor, quais são as considerações daquela... A universidade, com certeza, cumpriu com o seu papel social e continua cumprindo. E tem, assim, alguma orientação, algum plano que pudesse ser sugerido para o poder público, para que não ocorresse... para que, né, fosse mais ameno esse evento climático. A gente tem expectativa agora, né, dado o evento, uma aproximação que a gente teve nas diferentes esferas do poder, né, de talvez ajudar um pouco mais nessa tomada de decisão. Então, por exemplo, né, algo que a universidade poderia fazer com uma certa facilidade é o governo municipal, estadual, federal, enfim, está a fim de melhorar a sua capacidade em previsão de inundações ou cheias, né? Então, tem que conceber um sistema com uma equipe, com uma tecnologia para conseguir fazer isso, né? Por isso, com essa abertura, né, a gente espera que eles venham recorrer à universidade para discutir isso. E a gente possa falar, não, aqui com base na nossa experiência, na nossa pesquisa, tu precisa de tanto de tecnologia, estações de monitoramento, modelos, tanto de pessoas com essas capacidades, e com isso tu vai conseguir empreender no nível de detalhe necessário previsões, por exemplo, de inundações para a cidade do Vale do Itacoari, né? Então, eu entendo que essa aproximação, por estarmos aqui, né, com esse conhecimento, não é uma coisa difícil de fazer, e eu espero que a gente consiga ajudar a sociedade, né, desse jeito. E ficou evidente que, né, o Estado precisa de melhorias para essa operação das bombas, das comportas também. Sim. Ficou muito evidente com essa crise climática, né? Com certeza. Em termos de infraestrutura, né, a universidade tem um corpo técnico muito robusto, com elevadíssimos conhecimentos, né? Ele está aqui, ele está em Porto Alegre,
no mesmo lugar que tem a sede do Rio Grande do Sul, aí eu estou falando, né, do governo estadual, mas também governo municipal de Porto Alegre, tem essa questão, né, do sistema de proteção. Então, fisicamente estamos muito próximos, né? Entendo que a URGS agora, né, vai ter esse movimento de aproximação também, não só física, por estar na mesma cidade, mas de pensamento mesmo e ajudar, né, nessa etapa que seria reconstrução e reforço dos nossos sistemas. E a gente falou tanto sobre a universidade e a população, de que forma pode contribuir também esse processo. Bom, em relação à população, acho que agora a gente se aproxima, por exemplo, de períodos eleitorais, né? Então, de fato, é colocar isso como um dos temas importantes, né, a pensar, né, nos candidatos, por exemplo, cada pessoa vai votar, cobrar propostas e tudo mais. E também entender que estamos sempre em algum tipo de risco climático, e isso exige que a gente tenha, não exige risco zero, né? Então, exige que a gente tenha uma certa cultura de prevenção, né? Então, valorizar os aprendizados que a gente teve agora, para que os erros que foram cometidos, né, não se repitam. E aí, vou citar algum exemplo, não vou usar Porto Alegre, a gente falou bastante, vou usar, por exemplo, região do Vale do Taquari, né? Teve várias regiões que tiveram casas destruídas e tudo mais. Então, entender que se daqui a 10 anos não acontecer uma cheia igual essa, ela pode acontecer daqui a 11, 12, 13, 20 anos, talvez. Então, aquelas áreas que já foram destruídas, não vai dar para ocupar de novo, né? Então, por quê? Porque aí vamos colocar de novo pessoas em risco nessas áreas. Então, entender ou reforçar a nossa cultura em relação ao risco e aceitar isso, isso é um passo importante para todos nós, né? Como população, a gente tem que dar esse passo e compreender que certas decisões, assim, não pode culpar essa área, não pode culpar, porque realmente é perigoso. Então é isso, professora, nós agradecemos aqui essa participação no nosso programa aqui da URGS Sindical e também parabenizamos muito o trabalho do IPH, que foi realmente o farol, né, como a senhora falou agora, porque muita coisa boa aconteceu, né, em relação a essa prevenção desses estudos e avisar as áreas de inundação, avaliar também a situação. Então, é um trabalho realmente que ele é muito importante para a sociedade e comprova que a universidade está cumprindo com seu papel social. Então, se a senhora quiser deixar um recado final aqui na nossa entrevista, por favor, fique à vontade. Simone, acho que eu vou só agradecer, né? Foi um prazer estar aqui para comentar um pouquinho, né, do nosso trabalho e dizer que fazer esse recado para os meus colegas, né, de trabalho no IPH, então, que eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse instituto e do trabalho de todos os meus colegas, que eu estou aqui como um representante, né, do IPH, mas eu estou muito, muito orgulhoso do trabalho de todos os meus colegas, servidores e professores, né, que ajudaram aí a sociedade como um todo a enfrentar essa crise. Então, apesar de todo o sofrimento e tristeza, também tenho esse sentimento comigo, né, de estar muito feliz em pertencer ao IPH e estou com muito orgulho do IPH e da URGS nesse enfrentamento da crise. Muito obrigada. Obrigado. E a solidariedade continua para você que está em casa, que está nos acompanhando aqui no nosso programa, nos assistindo, nos ouvindo. Siga fazendo as suas doações. Nós temos aqui o nosso canal aqui da URGS, dessa campanha de solidariedade, as pessoas atingidas pelas enchentes. Então, se você quiser fazer a sua doação financeira ou de itens de material de higiene, limpeza, higiene pessoal e outros utensílios, fique aí ligadinho na nossa tela aí que tem as informações para você participar. E aproveite, se inscreva no nosso canal de YouTube, acompanhe as nossas redes sociais e também, se preferir ouvir o nosso podcast, acesse o nosso canal de Spotify. Até mais. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A URGS Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.